Olá, queridos amigos, companheiros espíritas da Escola da Doutrina Espírita Caminho da Luz. Jesus nos abençoe, nos conceda paz, nos conceda entendimento, em especial neste momento em que estamos atravessando este profundo processo educativo que é esse processo da pandemia. Então, que os bons espíritos estejam conosco hoje, nesse breve exame, nesse estudo que faremos, a convite da casa, para examinarmos um tema que está no capítulo 32 do livro Pão Nosso. É uma psicografia de Chico Xavier, e o espírito comunicante é Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier. O título deste capítulo, que foi solicitado pela casa, a fim de fazermos algum breve exame, o título é Cadáveres. Cadáveres, e a citação de Emmanuel, para fazer referência ao estudo, é a que está no capítulo 24, versículo 28 do Evangelho de Mateus, onde Mateus faz a seguinte consignação da palavra de Jesus, quando Jesus se refere: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão águias, não é? Então, esse é o exame que nós vamos fazer nesta manhã de hoje. E Jesus traz ali o quê? Uma representação muito bem elaborada, apesar de simples, apesar dele estar tomando um fato da natureza, né? É um fato da natureza. A morte é um fato da natureza. E o cadáver é o corpo sem vida, né? Que representa, pela sua extinção de defesa, né? Um corpo morto não faz sua própria defesa. Então, pela extinção da defesa, ele se torna, então, alimento para as águias, né? Para os corvos, né? Então, que são animais que se nutrem de seres em decomposição, e outros também, mas de seres em decomposição, né? Então, olha como Jesus faz essa relação, né? Ele cria um vínculo entre aquilo que está morto, que não tem vida, será, por assim dizer, objeto, né? Aquilo que sobrou, né? Aquilo que sobrou energeticamente, ela vai ser objeto de alimento para aqueles que se alimentam dos restos, aqueles que se alimentam da podridão, vamos dizer assim, daquele corpo. A vida não está mais ali, né? Então, ele está querendo, na verdade, fazer uma associação, o nosso mestre, entre os momentos em que nós, apesar de estarmos vivos fisicamente, né, estamos mortos moralmente. Pronto, é isso aí que ele está querendo dizer, né? Então, ele apresenta como elemento causador dessa morte para o espírito todas as suas imperfeições morais, né? As suas imperfeições morais. E na condição de águias, né, estão todos aqueles que se aproveitam dessas imperfeições morais, se nutrem delas, né? Se nutrem delas, que também são, de algum modo,
mortos morais nesse sentido, né? Mortos morais. Então, seriam, no caso, os espíritos também inferiores, portanto, espíritos que não gozam de felicidade, né? Quem não é feliz é infeliz. Não existe um estado intermediário, né? Quem não é feliz é infeliz. Né? Então, nesse sentido, é que ele vai trazer essas reflexões iniciais, né? E o Espiritismo vem lançar luzes sobre essa passagem de Jesus, onde ele vai estabelecer que o nível de moralidade, a vivência de moralidade, né, é que vai promover essa limpeza, vamos dizer assim, do nosso campo, do nosso mundo interior. Porque tudo isso, amigos, está no mundo interior. Não vamos nos preocupar com o mundo exterior, né? Com o mundo da apresentação, o mundo da manifestação. É claro que o mundo interior ele se projeta para o campo exterior, não tem dúvida, né? A nossa conduta, a nossa movimentação comportamental, ela é fruto do que pensamos, do que sentimos, das nossas aspirações. Quais são as nossas aspirações? As nossas metas. Não é? As nossas metas. Então, numa pessoa que ainda detém um pensamento muito ligado à matéria, né? Os chamados materialistas, e nós ainda temos resíduos muito fortes de materialismo, mesmo aqueles que já desenvolvemos algum pensamento espiritualizante, mas que não se concretizou na sua inteireza, e nós ainda num nível de compreensão muito baixo, que é o nível de provas e expiações, nós ainda precisamos ser submetidos a determinadas experiências, de certo modo, punitivas. Experiências impositivas da lei. Ela impõe a experiência para que a gente compreenda a medida de moralidade necessária, né? A gente compreenda a dimensão da divindade, né? A dimensão de Deus. Então precisamos ser impostos, levados obrigatoriamente a algumas experiências, porque não queremos fazer isso espontaneamente. Daí as expiações, né? Daí as expiações. Porque antes das expiações nós tivemos as oportunidades, que são as provas. Olha a escolha, vamos embora, vamos auxiliar, vamos lá. Olha isso, o método é esse, a condição é essa, a possibilidade é essa, o recurso que eu estou lhe concedendo é esse, as pessoas que vão seguir com você, que já desenvolveram esses valores, são essas e tal. Mas a gente não consegue. Né? Não temos a vontade firme e não desenvolvemos os recursos necessários para fazer, para traspassar. Né? Não conseguimos. Então ficamos vinculados à retaguarda. Ficamos vinculados ainda à nossa inferioridade moral, que nós chamamos em doutrina espírita de mal. O que é o mal? A vivência da inferioridade moral. Né? O mal é, sobretudo, o desejo de querer praticá-lo. Está lá, Livro dos Espíritos. Parte 3 do Livro dos Espíritos. Né? Claro que tudo é o fruto de uma ignorância, né? Mas à medida que você é esclarecido, as oportunidades são concedidas, as luzes são lançadas e você ainda prossegue nessa inferioridade, aí já é uma escolha. Aí já é uma escolha. Você não querer avançar, questão 117 do Livro dos Espíritos, né? É não querer avançar, é querer ficar na retaguarda. Os que querem avançar, investem em si mesmo e se desenvolvem rapidamente, porque escolhem o bem. Escolheu o bem, isso já é definido para o espírito, ele já se definiu pelo bem, aí agora é só se movimentar para estabelecê-lo interiormente. Mas até então, até isso acontecer, por isso que Kardec vai dizer
reconhece-se o verdadeiro espírita, não é assim? Pela sua transformação moral. O que é a transformação moral? Escolha do bem. Essa transformação moral de base, essencial. Não é saber o livro dos Espíritos todo. Não é conhecer o Evangelho todo. Eu posso conhecer o Evangelho todo e praticar maldades. Isso não significa nada, ter formação. No Oriente, a orientação religiosa lá não é exatamente a orientação cristã. Não se conhece o Evangelho nesse sentido que nós conhecemos aqui. Mas quantos e quantos espíritos não se desenvolveram ao longo desses 2, 3 milênios lá? Muitos, mas a orientação é outra. Eles escolhem o que é ético, o que é correto, o que é o bem. É isso que importa para o espírito. Às vezes a gente percebe, até no próprio movimento espírita, certas complexidades. Tudo bem. Se isso não empata a sua eleição do bem, você está se destruindo. Mas é óbvio que a decisão fundamental é a decisão pelo bem. É a decisão pelo bem. Então, amigos, nesse sentido, é que essa orientação de Jesus, ele vai pontificar isto, e é necessário que o indivíduo, então, inicie um processo de autotransformação. É preciso autotransformar-se. Se nós ficarmos nas exterioridades dos saberes apenas, e esses saberes não se tornarem realidades internas concretas do psiquismo, isso não se converter em impulso da vontade para crescer, não resulta em nada. Resulta na alimentação de determinados processos egoísticos. Porque que são esses cadáveres do indivíduo? Que são esses cadáveres? A base deles, diz os espíritos, é o egoísmo. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a maior chaga para o ser humano? A chaga de natureza moral, para o ser humano. Aí os espíritos respondem: o egoísmo. E se este não for extirpado, 914 é agora, ele vai falar do processo da educação como processo de saneamento desses campos internos. É claro que a educação à luz dos recursos espirituais, à luz do processo de espiritualização, pela construção e aquisição de bens espirituais, que o Evangelho, para nós, representa esta constituição espiritual deste ser imortal que é o Espírito. Qual é a constituição espiritual do indivíduo, do espírito? O Evangelho. Então o egoísmo, ele vai simplesmente promover a estagnação do desenvolvimento de todas as capacidades de autodoação. Vai inibir tudo, mesmo aqueles que muitas vezes estejam engajados em determinados trabalhos de propostas altruístas, ou seja, de auxílio aos outros, de preocupação real. Essa preocupação é interior. Não é apenas a dação de coisas, mas é a condução do que se é, dos recursos internos que se tem para as pessoas. Porque às vezes o grande auxílio não está em dar uma qualquer outra pessoa, não precisa de coisas. Às vezes a pessoa pode até lhe dar coisas, porque ela tem demais.
Na maioria dos casos, os auxílios, eles são auxílios morais. Mas quando chegam nos auxílios morais, nos apoios morais, eu não tenho recurso moral. Eu não tenho. Eu não tenho. Então, é para dar coisas, eu até dou. Não que dar coisas, que se chama comumente de caridade material, não tenha relevância. Ao contrário, é muito relevante. Eu particularmente, opinião pessoal, não é opinião doutrinária, não, opinião pessoal. Eu, particularmente, fico até, às vezes, até surpreso, porque eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas a caridade material não tem muita relevância, a verdadeira caridade é a moral. Tudo bem, meu amigo. Então faça aquela que não tem muita relevância. Pelo menos. Porque a moral, muitas vezes, nós estamos fazendo. Se nós ignoramos tantas pessoas, ignoramos, às vezes, tantas dificuldades, essa é a moral, mas não estamos fazendo. Então, para não ficar uma coisa também muito distante da caridade, vamos fazer pelo menos a material. Com bom ânimo, né? Com bom coração. Com bom coração. E lembremos o seguinte, o Evangelho não diz que a caridade, o Evangelho segundo o Espiritismo, não diz que a caridade moral é irrelevante. Ele não diz isso não, viu? Ele diz que é a mais fácil de se fazer. É a mais fácil. Mas ser mais fácil não significa ser irrelevante. Tem esse detalhe também, porque todo mundo lê quando for coisa irrelevante. Mas a caridade não. É muito relevante. É de uma relevância, mas é algo mais fácil de fazer. Vai pegar uma coisa e dar alguém, é algo mais fácil de fazer. Mas quando você pega alguma coisa e dá a alguém e a sua alma vai junto, aí já é mais difícil, né? Mas enfim, então esses cadáveres nascem todos aí, neste sentido em que o próprio indivíduo não consegue traspassar a sua personalidade. Caminha para nele. Aí criamos os processos do personalismo, queremos impor os nossos modelos, as nossas formas, as nossas regras. Muitos leem muito de doutrina espírita, mas criam uma doutrina espírita própria, com padrões próprios, né? Modificando aqui e ali, ajustando aqui e ali um determinado conceito para adaptar-se ao que pensa. Porque ele é a medida de todas as coisas. Qual é a questão do egoísta com movimentações orgulhosas? Que é uma decorrência, o orgulho. O que é o orgulho? É essa falsa ideia de que se é melhor, de que se é superior, ou de que se é especial, de que não pode ser contestado, de que não se pode ser perguntado. Há pessoas que não podem ser nem perguntadas, que se ofendem que foram perguntadas. Imagine, se você pergunta, não, mas eu não tenho que lhe dar explicação, não. Mas pense aí numa situação dessa. Então, amigos, é necessário ir fazendo esse processo de transformação. E é claro que não vamos fazer isso sozinhos. Né? É claro que não vamos fazer isso sozinhos. Porque a transformação, ela vai exigir um mínimo ingresso nesse estado de cansaço. Né? De cansaço, com o que se é ou como se está. Senão não há transformação. Não existe transformação. Não existe. Joana de Ângeles, inclusive, ela na introdução do livro Autodescobrimento, uma viagem interior, a psicografia de Divaldo Franco, ela vai dizer isso, ela vai trazer alguns requisitos, 5 requisitos, para o processo da transformação, que se inicia no processo do autoconhecimento, do autoexame. Então ela vai trazer o primeiro item
a insatisfação com o que se é ou como se está. Se isso não existir, amigos, toda a ideia de transformação é falsa, está falseada. Ela não é real. Mas isso vai prejudicar alguém que está fora? Não, vai prejudicar o próprio indivíduo, que diz que está no processo de transformação. Mas ele ainda nutre, ele traz internamente os seus cadáveres e não quer modificá-los. Quando ele estiver num processo de insatisfação, aí ele vai dar os primeiros passos para a mudança. Aí ele vai dar os primeiros passos para a mudança. Mas até então, ele está ambientado com a podridão. Não há pessoas que vivem em casas, em ambientes, onde não se limpa, onde não se passa um detergente, onde não se passa desinfetantes, onde não se purifica o ar, onde não se abre a janela para entrar o sol, o vento, as camas são todas desarrumadas. O mundo exterior daquelas pessoas corresponde ao mundo interior delas. O que elas fazem é o que elas vivem internamente. É um mundo sombrio. É um mundo sombrio. Mundo sombrio. Que é este mundo tenebroso internamente. Trevoso. É preciso que entre luz. Em algum ponto, essa luz entrando, o indivíduo vai perceber, ele vai se incomodar com o que ele é ou como ele está. Olha, Joana vai no ponto. Primeiro passo. Segundo, desejo sincero de mudança. É preciso querer mudar. Então, amigos, para você sair disto, você vai perceber que o seu modelo não cabe mais, não é o modelo exato para o seu bem-estar, portanto, sua felicidade, porque a ideia de felicidade está atrelada à ideia de bem-estar. Se o indivíduo tem bem-estar, é feliz. Mas não é só um bem-estar financeiro. Há pessoas que têm muitos recursos, mas tem um mal-estar, um mundo interno inquieto, porque não tem o quê? Bem-estar consciencial. Violou determinadas regras conscienciais, enganou pessoas, deu prejuízo a pessoas, levou pessoas a erro, induziu as pessoas a determinadas práticas inferiores, realizou processos de dominação que culminaram com suicídio de pessoas, não suicídio físico, mas às vezes abandono da vida, pessoas que ingressaram no consumo de determinadas drogas lícitas e ilícitas. Então, tudo isso causa inquietação interna. Uma pessoa não vai ser feliz. Não pode ser feliz. Alguém que no exercício de um poder público pratica atos de corrupções graves que acabam com não pode ser feliz uma pessoa dessa. Não tem como. É incompatível com a felicidade. Claro que são processos patológicos. São as chamadas personalidades mórbidas. Personalidades guiadas por campos internos muito obscuros. E para essas pessoas ainda continuarem se sentindo vivas, elas continuam praticando atos criminosos. Tanto que vocês podem perceber que há pessoas que são infinitamente ricas, ou seja, se elas vivessem 10 mil anos, não gastariam o que acumularam. Ou muitas gerações delas ainda vão viver, ela vai ter morrido e muitas gerações vão viver com o patrimônio que ela amealhou, mas ela prossegue no crime, amealhando o patrimônio. Por quê? Porque ela precisa dar vazão a esse mundo tenebroso interno que ela tem. Então vai usar de recursos como a violência, de instrumentos como a violência para conseguir isso. Vai utilizar de instrumentos como a mentira,
Quantos empresários não usam da mentira para vender seus produtos? Muitos. Sabem que o produto não presta. O produto não vale nada. Mas ele paga uma mídia cara para poder vender aquilo. Nada contra os empresários, pelo amor de Deus. Né? Se não tivéssemos empresários, não teríamos emprego em uma nação. Né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dos maus empresários. Mas, por que são maus empresários? Porque são pessoas que trazem internamente esses cadáveres, né? que Jesus se refere em Mateus 24, versículo 28, e que Emmanuel aborda. Então, todas essas condutas, elas são condutas de natureza moral inferior. Então, para combater-se ou para curar-se o orgulho, a humildade. Então, é necessário compreender. Eu não suporto mais. O meu modelo não é um modelo que me traz felicidade. Tenho que mudar. Humildade. Aí você vai se aprimorando na humildade. Porque a humildade é um estado que se inicia por essa compreensão, né? Essa compreensão primeira, mas é necessário que essas matrizes orgulhosas passem a ser lavadas internamente pela humildade. E às vezes isso vai levar séculos e séculos. Porque são matrizes energéticas, amigos, muito consolidadas no psiquismo. Muito consolidadas. Aí o espírito vai pedir reencarnações onde ela seja empurrada para baixo. E vai sofrer ali naquelas reencarnações. Porque se ela for colocada em posições de comando, ela tem uma propensão muito grande a fazer o quê? A retornar ao padrão da sua falsa superioridade. E aí ela tem uma falência moral da encarnação. Né? Quem quiser estudar isso pode ir. Livro dos Espíritos, a Escolha das Provas, questão 258 a questão 264. Escolha das Provas ali está muito bem definido, né? Aquelas linhas gerais sobre esse tipo de escolha que o espírito faz no mundo espiritual. Quando ele acorda, há um despertamento. Se ele não acorda, ele vai seguir no processo dele, com os seus cadáveres, como fazemos nessas situações. Né? Então, cadáveres, culpa, que vai conduzindo o indivíduo a estados deprimentes. Mas ele precisa ser culpado de algo? Não precisa. Jesus disse, ninguém sairá da terra sem que pague o último centio. Então eu posso pagar? Pode pagar. Se pode pagar, pode se reabilitar moralmente. É claro, isso é um processo de transformação. Se há transformação, é porque não há extinção do ser. O ser não será extinto nunca. Deus nos criou para a plenitude das nossas forças, para a plenitude dos nossos recursos, para que, como diz Jesus no Sermão da Montanha, para que a nossa luz brilhe. Lembra quando ele dá um comando psíquico? Olha o comando psíquico. Brilhe a vossa luz. Isso é um comando psíquico dado pelo mestre. Não é o medo também um cadáver que nos conduz nas nossas relações sociais? Porque muitas vezes uma pessoa agride a outra numa relação conjugal, numa relação de casamento? Por medo de perder, medo de ser posto numa situação inferior, medo de falhar. Né? Então, vários medos, eles tomam o psiquismo e levam o indivíduo a determinados sofrimentos. Mas para o medo, qual é o antídoto? A fé. A fé. A fé é um capítulo à parte, viu? A fé é um capítulo à parte, muito especial. E os espíritos, dentro do espiritismo, dentro da codificação e outros tantos que colaboraram após a codificação, trazem muitas elucidações importantes sobre a fé, em especial porque a fé espírita é a fé raciocinada. É a fé raciocinada. Então a fé, né? A fé
como esta força interna capaz de fazer com que o indivíduo ele perceba uma meta mais à frente e se manifeste, se encaminhe, atue para encontrar essa meta. As coisas vão acabar, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas ele está firme na meta. Isso é fé. A fé vai dar essa autodeterminação. É muito fundamental isso aí. Tanto que a fé é a força que vai promover a reunião dos recursos internos do espírito para ele obter saúde. Tanto que Jesus faz a relação no Evangelho sobre cura e exercício da fé. Lembram disso em várias passagens. Para que possa haver o quê? O saneamento do mundo íntimo. Retirando os cadáveres. Retirou-se os cadáveres, não teremos mais as águias, como está na passagem evangélica. Porque não teremos mais obsessores. Eles não terão do que se nutrir. Isso é possível a gente fazer agora? É possível estabelecer com firmeza de propósito este objetivo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vimos a primeira fase já. Ou seja, pela escolha do bem. Por pretender aspirar a um bem-estar pessoal. Através de um saneamento mental, moral, emocional e espiritual. Assim? Então ele diz... E pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências, que são essas tendências que nós estamos falando aí. Porque ciúme, inveja, são todos recursos, são todas manifestações inferiores decorrentes dessas matrizes que nós vimos aí. Todas têm como exame a base, o egoísmo. E vai conduzindo o indivíduo a situações muito difíceis, mas muito difíceis. Como existem essas águias, que são os espíritos que nós chamamos comumente de obsessores, eles vão estimulando esses processos inferiores em nós, para que nós permaneçamos ali, o que? Estagnados. Mas, na verdade, nós temos toda a possibilidade de estabelecermos uma claridade moral a partir da vivência do amor. E é essa a proposta que Jesus faz. Amar. O amor como a base de toda a movimentação evolutiva. Amar. Olha bem. O amor é a luz que Deus nos concedeu. O amor é um recurso. Amar é ação. Amar é escolha. Amar é atitude. Amar é decisão. Então, amar é a ação de movimentar o amor, o recurso que temos internamente. Por isso, quando Jesus é interrogado, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, ama. Aí ele separa, ama a Deus e ama ao próximo como você se ama, com todas aquelas especificações que ele trouxe naquela época. Porque se nós formos examinar isso aí, nós vamos ver que é um verdadeiro tratado de saúde. Então, amigos, o que cabe a nós, espíritas, estabelecermos, e já temos pleno conhecimento, muitos recursos sobre isso, muitas elucidações, muitas obras na literatura espírita sobre isso, inclusive as obras básicas, estabelecemos o quê? O nosso processo de autodesobsessão, que começa pela nossa autoevangelização.
A nossa auto-evangelho. Não é conhecer o Evangelho, pelo amor de Deus. Porque muitos conhecem o Evangelho e matam pessoas. Se você notar, ao longo da história da humanidade, os religiosos mataram muitas pessoas. E muitos matam ainda. Não matam fisicamente, mas matam emocionalmente. Excluem essas pessoas que não pensam como ela. São religiosos? São. Andam com o Evangelho do lado, debaixo. Sabem onde estão as passagens, os versículos, os capítulos, sabem tudo. Mas isso não significa dizer que amem. Isso não quer dizer que a pessoa ame. Amar é uma ação. Amar é uma conduta. Amar é uma decisão. Amar é uma atitude. Amar é uma vivência de integração com o outro. Separando, escoimando tudo que for forma, tudo que for matéria, tudo que for... Amar a pessoa. Por isso Jesus andou entre todos. Do palácio aos que não tinham onde dormir. Dos que gozavam de muita saúde, àqueles que vivenciavam os processos de decomposição corporal. Vivos, mas o corpo se decompondo. Os caras veem o corpo se decompor. Que é uma forma de prova ou de expiação. Que era a lepra daquela época, né? A lepra. Se chamava lepra daquela época e a hanseníase de hoje. É a mesma doença, com a modificação da denominação, da nomenclatura. Mas a doença é a mesma. Claro, hoje com recursos terapêuticos, medicinais, né? Medicamentoso muito significativo. O cara vive, controla, passa a sua vida toda. Então, amigos, os recursos autodesobsessivos, a obsessão que o indivíduo faz em si mesmo, se inicia com a autoevangelização. E na autoevangelização está lá a recomendação de Jesus. Orar. Elevar-se acima da matéria. E aí você começa a perceber a realidade de espírito. De espírito para o Criador é outra coisa. Naquele momento da oração, você esquece a matéria, esquece tudo que está do seu lado, até suas próprias estrutura corporal. Você está centrado onde? No seu psiquismo, no seu eu. É o seu eu que ora. Não é a matéria que ora. Algumas pessoas se autoflagelam, não comem, fazem jejum. Isso vai levar muita coisa. Porque se você não mudar a sua essência interna para amar, você está adiando o processo. Você está se impondo um castigo. Olha a questão da culpa. Você está se impondo como se ser culpado e se sofrer por algo fosse a resolução desses problemas. Não há resolução, há ampliação da dificuldade. E, portanto, nós somos cercados de espíritos obsessores. Mas à medida que oramos, à medida que vigiamos, olha a vigilância, que é um capítulo também muito extenso, o que é que acontece conosco? Os espíritos obsessores das suas inferioridades, esses espíritos, eles vão começando a se afastar. Porque não vão encontrar mais o quê? Não vão encontrar mais campo para estabelecer as sintonias. Com o tempo, eles vão se afastando. Por quê? Porque você mudou. Aí Emmanuel, no capítulo 32 que estamos examinando da aula Pão Nosso, ele vai dizer o quê? À medida que o campo está limpo, é à medida que as águias somem. Não há mais cadáveres. Eles vão fazer o quê? Aí há as rupturas dos processos obsessivos, que é um processo desobsessivo. O processo desobsessivo é a reversão do processo obsessivo. Porque o processo obsessivo é um processo que se dá por etapas. A desobsessão é a reversão. Lembram como Kardec vai trazendo? Obsessão simples. Domínio do mental, campo das ideias.
Fascinação já é uma mescla. É o mental dominado no campo das ideias, pelas induções e tal, na inferioridade e tal. E os sentimentos. Então o indivíduo não tem discernimento. O fascinado não tem discernimento. E aí você prossegue para o estado mais grave, que é o estado de possessão. Kardec até trata da possessão no Livro dos Espíritos, e na Gênese e no Livro dos Médiuns ele vai falar de subjugação, que é o mesmo fenômeno. A ideia é a mesma, não tem, é só o nome que muda um pouco, é a subjugação. E aí as águias, os espíritos de inferiores, que sofrem também, são sofredores esses espíritos, não são felizes fazendo isso. Precisamos ter compaixão deles. Se nós já estivermos num processo mais livre dessas impositividades. Porque muitos de nós estabelecemos ainda hoje processos de influenciação inferior sobre o outro. Ou todos nós reconhecemos o direito de liberdade dos outros. E o direito de liberdade é o direito ao outro ter a sua própria consciência, o seu próprio entendimento. Se tivéssemos uma sociedade assim, seremos uma sociedade muito desenvolvida, que é onde vamos chegar com o progresso que está se estabelecendo, o progresso moral. Progresso moral. Então é nesse sentido, amigos, que eu queria deixar essas breves reflexões sobre essa passagem que está em Mateus capítulo 24, versículo 28, e é tratada no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier e o Espírito Comunicante, Emmanuel. Leiam esse capítulo, é pequenininho, leiam, muita coisa do que está no capítulo eu não trouxe aqui, porque é muito rico, tem muitas observações, mas leiam para vocês então passarem a ter a observação mais completa, mas infinitamente mais completa do que o que eu pude trazer aqui nessas breves reflexões juntos. Não sejamos mais cadáveres. Iniciemos os nossos processos de saneamento do nosso mundo interior a partir de uma ação renovada no amor. Então perceberemos a leveza nos nossos corações. E todos aqueles espíritos que por alguma razão nos perseguem ou trazem seus processos ainda de viciações, eles vão se afastando ou vão permanecendo, porque muitos também já não suportam mais vivenciarem esses processos de sofrimento interno e podem fazer uma parceria a fim de trabalharem também pelo seu próprio crescimento espiritual. Peçamos a Deus por eles também, sempre, pelos espíritos obsessores, chamados obsessores, mas espíritos que estabelecem processos de influenciações inferiores nos outros. Estabeleçamos paz no nosso coração. Peçamos a Deus que nos traga sempre mais luz a Jesus, este querido amigo, que Ele possa trazer sempre o discernimento para as nossas consciências. Aos amigos da Escola da Doutrina Espírita, boas reflexões, bons estudos e bons trabalhos, porque somado a todo esse processo de autodesobsessão, a oração, a vigilância, precisamos estabelecer infalivelmente a ação no bem. Essa é a ação de concretude. O bem realizado, o bem feito, é uma vibração nova que estabelecemos nos nossos corações. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.